Meus irmãos, boa noite, que a graça do Senhor seja sobre a igreja. Hoje nós iniciaremos a exposição de mais um capítulo das Escrituras. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 24. Será um grande desafio expor este capítulo da Bíblia, mas também já há praticamente 22 anos eu tenho acalentado o desejo de expor esse texto. Desde quando, há 22 anos atrás, se eu não me engano, 21 ou 22 anos atrás, li um livro que muito me marcou a respeito deste assunto, um livro do reverendo Sproul, intitulado Os Últimos Dias segundo Jesus Cristo, que é uma exposição deste texto. E desde aquela época, já há mais de 2 décadas, que era um desejo meu poder compartilhar este texto com os irmãos, com a igreja do Senhor. Na época eu ainda não era nem pastor, era candidato ao ministério. E Deus tem me dado agora esta oportunidade. Nós vamos ler apenas os 3 primeiros versículos de Mateus 24. Mateus 24, versículos de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Oremos. Senhor Deus, Pai bendito, nós te damos graça. Amém e amém. Amados irmãos, este texto que nós temos diante de nossos olhos, este texto em que Jesus sai do templo e depois se dirige ao Monte das Oliveiras e ali recebe algumas dúvidas, algumas perguntas ou questionamentos de seus discípulos, e que vai ensejar Jesus pregar este último sermão registrado no Evangelho de Mateus, o chamado Sermão Profético, é um texto tremendamente difícil de ser interpretado, como já disse até mesmo antes de ler a passagem esta noite. Não é ousadia também, meus irmãos, afirmar que, embora seja um texto de difícil interpretação, este sermão profético de Jesus, ele é a maior prova da identidade dele como Messias. E não apenas isto, este também é o texto bíblico que pode ser tomado como testemunho mais eloquente de que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo, de que a Bíblia é a verdade de Deus de maneira incontestável. No livro de Deuteronômio, no capítulo 18 especificamente, Deus prometeu ao seu povo um grande profeta que haveria de surgir num momento especial da história. E este grande profeta se assemelharia como líder do povo, assim como foi Moisés. Então Moisés, falando em nome do Senhor, disse que Deus colocaria a sua palavra na boca daquele grande profeta que se levantaria e que o povo deveria ouvi-lo. Moisés, em Deuteronômio 18, termina de instruir o povo sobre a manifestação do grande profeta, dizendo a maneira que o povo haveria de reconhecê-lo. Este profeta, tudo o que ele dissesse deveria se cumprir, porque se ele profetizasse algo e não se cumprisse, ele seria um falso profeta e não o profeta de Deus. Nós podemos dizer, meus irmãos, que nós temos certeza, conhecimento suficiente para declarar, com base na história, que todos os eventos profetizados no sermão profético, eles se cumpriram. E todos eles se cumpriram nos mínimos detalhes. Este sermão não está falando de coisas futuras, ele está falando de coisas que já se cumpriram e que comprovam que Jesus é o grande profeta enviado por Deus, segundo a promessa feita a Israel através de Moisés. Nós temos um relato de uma testemunha ocular dos eventos que estão aqui descritos em Mateus 24.
um historiador judeu, também que possuía cidadania romana, chamado Flávio Josefo, que escreveu a história dos hebreus no primeiro século, no século em que ele viveu. E ele conta com detalhes, com riqueza de detalhes, a respeito da guerra entre os judeus e os romanos, a respeito do cerco de Jerusalém, realizado pelos romanos, e a subsequente destruição da cidade, da demolição do templo e da expulsão dos judeus da terra de Israel. De tal modo que os judeus foram expulsos daquelas que eram regiões dominadas pelos romanos e que os nomes remontavam aos nomes bíblicos. Jerusalém ficava na província romana da Judéia, mas os romanos, para apagarem da memória humana aquela nação inimiga que foi destruída pelos exércitos de César, eles inclusive mudaram o nome daquela terra e batizaram a terra da Judéia de Palestina, que significa a terra dos filisteus, em latim, com o intuito claro de zombar dos judeus que foram derrotados, dando nome à sua terra, a terra da Judéia, agora de Palestina, a terra dos inimigos de Davi e do povo de Deus. Este texto, portanto, de Mateus 24, que, reitero, já se cumpriu, deveria calar todos os céticos, todos aqueles que se levantam para falar contra Jesus como Filho de Deus e a Bíblia como a palavra de Deus. No entanto, meus irmãos, este texto tem sido usado exatamente para um propósito contrário. Este texto tem sido o grande combustível do ceticismo nos últimos dias, nos últimos séculos. Mas antes de falarmos mais disso, é importante entendermos este sermão dentro da narrativa de Mateus. O Evangelho de Mateus, ele é estruturado sobre 5 grandes sermões, 5 grandes palavras de Jesus aos seus discípulos a respeito do reino dos céus que ele veio inaugurar. O primeiro sermão, nos capítulos 5 a 7, é o Sermão do Monte, que trata a respeito dos cidadãos do reino e da maneira como eles deveriam viver. O segundo sermão está no capítulo 10, é o Sermão do Envio dos Apóstolos, que fala sobre a missão do reino, de levar o Evangelho às ovelhas perdidas. O terceiro sermão, no capítulo 13, é o Sermão das Parábolas do Reino, que trata sobre a maneira como o reino é implantado e cresce, expandindo seus ramos, como na parábola do grão de mostarda. O quarto sermão, no capítulo 18, é o Sermão da Vida no Reino, que trata sobre o relacionamento dos crentes como irmãos no contexto do reino dos céus. E este sermão, que começa no capítulo 24 e vai até o final do capítulo 25, é o conhecido, célebre sermão profético, que trata sobre a consumação do reino, ou também a inauguração do reino de Deus entre os gentios. Nas histórias que aparecem entre um sermão e outro, entre cada um desses grandes sermões que estruturam, que fundamentam o Evangelho, nós temos narrativas de milagres, de encontros de Jesus, de falas de Jesus, que são ilustrações vívidas dos ensinamentos que aparecem nos sermões. E de todos os 5 sermões de Jesus, este último, como eu tenho dito, é o mais controverso, embora devesse ser o mais lido, estudado e compreendido pela igreja, tendo em vista que estas profecias já se cumpriram e nós temos testemunho histórico do cumprimento delas. Este sermão, pela má interpretação dele, tem ensejado e tem abastecido a crítica dos ateus e dos liberais. Um grande pensador, talvez alguns irmãos já tenham ouvido falar a respeito dele, um grande matemático e filósofo inglês do século XX, do século passado, chamado Bertrand Russell. Ele escreveu um livro que o título já é muito sugestivo. O livro tem por título Por que não sou cristão? Bertrand Russell foi um grande matemático, um grande filósofo, principalmente na área da lógica e da filosofia da linguagem, mas ele também foi um dos maiores defensores do ateísmo no século XX, no período das 2 guerras mundiais e também do pós-guerra.
E o principal argumento do seu livro, Por que Não Sou Cristão, se baseia neste sermão profético. Segundo Russell, este sermão é a prova incontestável de que Jesus não é o Filho de Deus e de que a Bíblia não é a palavra de Deus, porque Jesus e este sermão estão errados. Da mesma forma, muitos teólogos chamados liberais, teólogos que não creem nas Escrituras como palavra de Deus, como palavra revelada e inspirada do Senhor, têm defendido seus argumentos liberais baseando-se neste sermão. O erro que aparece neste sermão, segundo afirmam os liberais, é a prova de que não podemos dar credibilidade às Escrituras como palavra inspirada de Deus. Isto tudo, meus irmãos, por causa do versículo 34. No versículo 34, depois de Jesus falar dos sinais da sua vinda, da grande tribulação, ele então diz: em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Ele falou dos sinais da sua vinda, da grande tribulação e da sua vinda, e concluiu esta exposição dizendo, prestem atenção, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. É por isso que os liberais, e até mesmo este ensino liberal, tem às vezes, de maneira discreta, sorrateira, entrado no meio evangélico, eles afirmam que os apóstolos, que os discípulos esperavam uma vinda iminente de Jesus. Já ouviu isso? Eles esperavam que Jesus voltasse no primeiro século. Por quê? Porque, segundo o sermão profético, dizem os liberais, Jesus garantiu que os sinais da sua vinda, a grande tribulação e a vinda do Filho do Homem nas nuvens aconteceria naquela geração e não num futuro distante. Portanto, Jesus errou a profecia, Jesus é um falso profeta e a Bíblia não é a palavra de Deus. Mas, meus irmãos, nós sabemos que tudo isso é mentira. No entanto, nós devemos, a partir da exposição do capítulo 24 de Mateus, rever algumas opiniões erradas que nós temos deste texto, como se falasse de coisas que ainda haverão de acontecer. Porque se esse texto nos fala de coisas futuras, Jesus errou. No entanto, sabemos que Jesus não errou, portanto, este texto já se cumpriu. E vejam, meus irmãos, que Jesus não afirmou que aquelas coisas aconteceriam naquela geração apenas uma vez no Evangelho. Se vocês voltarem para Mateus, no capítulo 10, no versículo 23, Jesus disse aos seus discípulos, quando os enviou em missão, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Ele está dizendo sobre um evento que aconteceria pós-Pentecoste. Os discípulos ficaram em Jerusalém, até que do alto foram revestidos de poder, e eles percorreram primeiro Israel, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E Jesus disse, vocês não acabarão a missão em Israel, até que venha o Filho do Homem. Também neste mesmo evangelho, no capítulo 16, no versículo 28, veja o que Jesus disse. Em verdade vos digo que há alguns dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Não está claro o que Jesus está dizendo? Que dos meus discípulos que estão aqui, veja, Jesus salienta, em verdade vos digo, Mateus 16, 28, que há alguns dos que aqui se encontram, daqueles que estavam ali com Jesus, dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E ainda no contexto anterior, imediato, lembrem-se que o capítulo 23 é o capítulo que registra o juízo de Deus através de Cristo como profeta sobre a nação de Israel, sobre o templo e sobre Jerusalém. Depois de Jesus, naquela que era a última semana de sua vida na terra, ter se manifestado publicamente como Messias, no início daquela semana, quando entrou em Jerusalém e foi recebido pela multidão como rei, bendito que vem em nome do Senhor,
Os judeus, os líderes da nação, o rejeitaram. Jesus então profere 8 profecias de maldição, 8 oráculos de maldição, todos eles começando: ai de vós. E depois de determinar o juízo de Deus sobre a casa de Israel, no capítulo 23, no versículo 36, Jesus declara: em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Portanto, a declaração que encontramos no capítulo 24, quando Jesus declara aqui, mais adiante, no versículo 36, que todos estes eventos aconteceriam para aquela geração, esta declaração não é única no Evangelho. É a 4ª vez que Jesus fala a mesma coisa neste Evangelho. Ele disse isso no capítulo 10, no capítulo 16, no capítulo 23 e agora no capítulo 24. Por isso, os intérpretes ortodoxos, isto é, aqueles que conhecem e reconhecem que a Bíblia é a palavra de Deus, infalível, nossa regra suficiente de fé e de prática, que não contém erros, eles se contorcem para tentar explicar como esta profecia da vinda do Filho do Homem ainda não se cumpriu, se o próprio Senhor Jesus disse que ela já se cumpriu e que ela se cumpriria àquela presente geração e que inclusive discípulos dele seriam testemunhas oculares do seu cumprimento. Veja que texto difícil, não é verdade? Talvez você já ouviu falar, já leu o capítulo 24 de Mateus, sem se atentar para estes detalhes. Mas quando nós nos deparamos com os críticos, com os inimigos do Evangelho, com os inimigos de Cristo e da Bíblia, estes detalhes têm que ser levados com seriedade, têm que ser tomados em conta. Pois Jesus disse aos discípulos que as coisas mencionadas entre os versículos 4 a 31, os sinais da sua vinda, incluindo o Evangelho sendo pregado às nações, a todas as nações da terra, a grande tribulação, a destruição do templo, a consumação dos séculos, a vinda do Filho do Homem nas nuvens, os sinais nos céus, nas estrelas e na lua e no sol, todas estas coisas aconteceriam para aquela presente geração. Para os judeus, meus irmãos, uma geração abrangia o período de 40 anos. E até hoje, a grande tribulação, versículos 15 a 28, a evangelização dos povos, versículo 14, a segunda vinda de Cristo, versículos 29 a 31, não aconteceram. Não passou apenas uma geração, passaram-se centenas de gerações. Com base nessas declarações, eu reitero, eu afirmo novamente, os críticos têm dito que as próprias profecias de Jesus minam sua autoridade. Uma certa feita eu ouvi um judeu ortodoxo dizendo que eles não criam que Jesus era o Messias, porque ele profetizou sobre sua vinda naquela geração e ele não veio. Portanto, quem profetiza algo e aquilo não se cumpre é um falso profeta. E esse judeu ortodoxo então citou Deuteronômio 18, nos versículos 21 e 22, que diz: se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando este profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse, com soberba a falou tal profeta, não tenhas temor dele. Por esta razão, meus irmãos, a partir deste domingo, nós temos que elucidar estes enigmas. Nós vamos desfazer este nó górdio, que foi o nó desfeito por Alexandre, que lhe deu o reino segundo as lendas. Um nó que era impossível ser desfeito, e Alexandre simplesmente o cortou com a sua espada, e nós vamos cortar este enigma com a espada da palavra. Escritura interpretando Escritura. Escritura não deve ser interpretada pela política atual, pelos eventos da nossa época, pelas expectativas do homem de nosso tempo. As Escrituras não podem ser interpretadas também pelos impérios e nações que se levantam. As Escrituras devem ser interpretadas pelas Escrituras, sob o domínio do Espírito. Portanto, meu amado irmão, ore por esta série
de sermões para que o Espírito Santo te conduza à verdade. E não se apegue mais às fábulas hermenêuticas, aos contorcionismos interpretativos, tão comuns na igreja evangélica no que diz respeito ao assunto das últimas coisas, tentando encaixar um sermão que já se cumpriu em eventos da nossa época, como se a nossa geração fosse a última. Nós não podemos afirmar isto. E tentar afirmar isto trará não fundamentação à verdade, pelo contrário, haverá de solapar a verdade, como infelizmente a igreja tem feito, ao tentar encaixar este sermão em eventos que este sermão não diz respeito. Aconteceu um terremoto, está em Mateus 24. O abominável da desolação está no lugar santo, está em Mateus 24. Meus irmãos, a Bíblia não se interpreta com a notícia do dia, a Bíblia se interpreta com a própria Bíblia. E o que nós devemos aprender logo de início? Quando Jesus sai do templo e os seus discípulos, assustados com a sua declaração, lhe pedem mais esclarecimentos, lhe pedem mais explicações. A ideia que nós encontramos no início deste sermão e que o enseja nos versículos de 1 a 3 é que Jesus profetiza aos seus discípulos sobre a destruição do templo e a consumação do século, ou o fim daquela era. Ele não está falando do fim do mundo, ele está falando do fim da era dos judeus. A primeira verdade que nós aprendemos aqui no texto é que a glória de Deus saiu do templo. A Shekinah, a glória, a presença de Deus saiu do templo. É isso que aparece no versículo 1. Tendo Jesus saído do templo, ia-se retirando. 2 verbos são usados para a saída de Jesus, para enfatizar aquele ato. Ele saiu e se retirou. Tendo saído, retirou-se. Esta ênfase não é acidental. Esta ênfase não é um vício de linguagem ou um mau estilo de Mateus ao escrever. Se ele já colocou saiu, não precisaria colocar retirou. Mas aqui há uma ênfase e um ponto muito importante. Mateus não nos informa apenas uma das idas e vindas de Jesus ao templo. Mateus nos informa sobre um evento profético que está acontecendo no fato de Jesus sair do templo. E qual evento nós devemos ter em vista aqui? O profeta Ezequiel profetizou sobre a glória de Deus que abandonou o templo de Salomão antes do templo ser destruído por Nabucodonosor. Os irmãos podem conferir em sua casa Ezequiel no capítulo 10 e nos próximos capítulos. Ezequiel já estava no exílio. Israel estava ameaçada pelos caldeus, mas os reis judeus, eles não se dobraram a Nabucodonosor, o que o forçou a invadir a cidade, destruir as muralhas de Jerusalém, colocar fogo nas casas e nas edificações e, por fim, destruir o templo para dispersar os judeus. Antes destes eventos acontecerem, Ezequiel, na Babilônia, às margens do rio Quedar, teve visões celestiais dos querubins, que são os guardiões do trono de Deus, que são os anjos representados dentro do Santo dos Santos, tanto no propiciatório em cima da arca, quanto também como aqueles que adornam a arca. E Ezequiel viu que a glória do Senhor saiu do templo e foi-se embora. A glória de Deus foi-se embora do templo. Por isso o templo seria destruído, por isso o templo seria invadido. A glória de Deus representava a presença, a habitação de Deus no meio do seu povo, sua bênção, sua proteção, sua graça pactual junto a Israel. É por isso que na cerimônia de consagração do tabernáculo, quando Moisés, ele unge o tabernáculo, os seus utensílios, os sacerdotes e Arão como sumo sacerdote, a glória de Deus desceu e encheu o santuário com fumaça, e ninguém podia entrar naquele recinto. Da mesma forma como nós lemos esta noite, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 8, quando o tabernáculo é transferido para um lugar fixo, para o templo em Sião, construído a mando de Deus por Salomão, sucessor de Davi, depois de o templo ser consagrado, uma nuvem espessa, a glória de Deus entrou no templo e encheu aquele lugar.
esta mesma glória que foi vista por todo o povo entrar no templo quando ele foi inaugurado por Salomão, esta glória foi vista em uma visão profética por Ezequiel saindo do templo, para que o templo fosse destruído. Antes de o templo ser entregue para ser pisado pelos caldeus, a glória de Deus o deixou. Contudo, meus irmãos, o próprio Ezequiel recebeu outras visões do Senhor. Ele profetizou nos capítulos 43 e 44 de sua profecia sobre a restauração do templo e a volta da glória de Deus para habitar no templo e habitar no meio do seu povo. Ezequiel disse: Deus abandonou o templo será destruído, mas Deus promete que o templo será reedificado e sua glória novamente habitará no templo junto com o seu povo. Mas 80 anos depois destas profecias, quando Deus liberta o seu povo do cativeiro babilônico e eles, debaixo do domínio medo-persa, retornam para Jerusalém, nos dias de Zorobabel, governante, descendente de Davi, filho de Salatiel, nos dias dos profetas Zacarias, Ageu e Malaquias, nos dias do sacerdote Esdras e do sumo sacerdote Josué, nos dias do governador da Judéia, Neemias, nestes dias eles reconstruíram o templo, a chamada segunda casa, após o exílio. Depois do ano 520 a.C., foi reconstruída uma nova morada para que a glória de Deus habitasse no meio do seu povo. Contudo, a Bíblia nos conta que o dia da reinauguração dessa segunda casa foi um dia muito estranho, muito esquisito. Porque, meus irmãos, quando o templo foi reinaugurado, os jovens cantavam e se alegravam, porque eles não conheciam o templo de Salomão. Mas os velhos que viram o templo de Salomão em sua glória, eles choravam e lamentavam. Porque eles se perguntavam: onde está a glória de Deus que desceu sobre o tabernáculo? Que desceu sobre o templo de Salomão? Esta casa é pequena e desprezível, onde está a glória do Senhor? Então Deus naqueles dias levantou o profeta Ageu, e Ageu profetizou aquilo que lemos hoje no capítulo 2, em especial no versículo 9. Os neopentecostais gostam desse texto, né? A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. O que esse texto significa? Que Deus derramaria a sua glória sobre este segundo templo, apesar de parecer acanhado, de maneira mais intensa, mais poderosa, de maneira mais abrangente do que a glória que foi vista sobre o tabernáculo, do que a glória que foi vista sobre o templo de Salomão. Disse Ageu ao povo: a glória desta última casa será maior do que a da primeira casa, do que o templo de Salomão, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Por que eu tive que contar toda essa história bíblica? Para que você entenda Mateus 24, verso 1. Os judeus estavam esperando o cumprimento da profecia de Ageu e de Ezequiel. Os judeus estavam esperando que aquele templo reedificado e restaurado, reformado por Herodes, fosse finalmente habitado pela glória de Deus. E a expectativa dos judeus naqueles dias, que isto aconteceria quando se manifestasse o Cristo, o Messias. Meus irmãos, nenhum profeta do Antigo Testamento, nenhum profeta até esse momento havia profetizado a destruição da segunda casa. O que os profetas tinham dito é que aquela segunda casa seria novamente habitada pela glória de Deus, que Deus se manifestaria ali com a sua glória. Portanto, a expectativa da nação era de restauração do reinado, do reino de Deus sobre Israel, e a restauração do culto, com a glória de Deus descendo no templo. A expectativa da nação era a vinda do Messias, para que a glória do povo de Deus fosse restabelecida, com a presença de Deus no meio deles. Mas o segundo templo glorioso já estava ali diante deles, restaurado, edificado com todo o esplendor. O novo templo, contudo, que Deus haveria de edificar, não era aquele santuário terreno,
Não era uma casa feita de pedras, mas era uma casa feita de pedras vivas. E isso que eles não entendiam, que a casa já estava sendo reedificada. Em João, no capítulo 1, no versículo 14, quando Jesus veio ao mundo, o apóstolo João declara: e o Verbo se fez carne e habitou, isto é, fez seu tabernáculo, fez o seu templo entre nós, e vimos a glória de Deus. Ele é a glória de Deus. E de maneira ainda mais clara, no capítulo 2, quando os judeus disseram a Jesus, quando ele pela primeira vez, no primeiro ano de seu ministério, purificou o templo, e eles então, dá-nos um sinal de que tu és o Messias. Jesus então declarou a eles, no capítulo 2, a partir do versículo 19, Jesus disse: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. E replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. E agora, meus irmãos, que os líderes religiosos negam que Jesus seja o Cristo, ele que é o templo de Deus, ele que é a glória superior da segunda casa, que estava naquele templo terreno, cheio de graça e de verdade, ele é expulso dali, porque não creram nele. E o texto diz: Jesus saiu do templo e se retirou. A mesma visão que Ezequiel viu antes da destruição do primeiro templo é nos narrada neste episódio. A glória de Deus, o Filho de Deus, o Verbo glorioso que habitou no meio de nós, saiu do templo. Este templo está destinado à destruição. Este é o sentido da primeira parte de Mateus 24, verso 1. Calvino explica esta frase, tendo Jesus saído do templo, de uma maneira magistral. Permitam-me então citá-lo. Ele diz: os discípulos, sem dúvida, perceberam que Cristo estava pregando, por assim dizer, seu último adeus ao templo. Restava, portanto, que ele erguesse um novo templo, muito mais magnífico, e produzisse uma condição mais florescente do reino, como havia sido predito pelos profetas. Pois ele nada tinha a ver com aquele templo, no qual tudo se opunha a ele. Mas, novamente, os discípulos não podiam acreditar que o esplendor magnífico do templo humano daria lugar a Cristo, o templo divino. Calvino, de fato, nestas palavras, nos dá o sentido do que está acontecendo aqui. Ao negarem Jesus, a glória de Deus saiu do templo, e por isso Jesus declarou a eles: a tua casa, o teu templo, ficará vazio, ele será pisado pelos gentios, como registra Lucas. Esta é a primeira verdade. A segunda verdade que aprendemos neste texto, que vai basear o sermão profético, é a profecia de Jesus, inédita e contrária às expectativas dos judeus. O versículo 2, meus irmãos, é uma profecia nunca dada por nenhum profeta, e que Deus separou esta profecia para que fosse falada apenas pelo Filho amado, pelo Verbo eterno, a fim de que ficasse claro o testemunho da sua divindade. Antes do primeiro templo ruir, foram vários os profetas que anunciaram para o povo de Deus que aquele santuário iria ser destruído se o povo não se arrependesse. Desde os dias de Miqueias, desde os dias dos primeiros profetas, Deus enviava os seus servos para falarem que o templo corria risco, que o povo judeu receberia a maldição da aliança, conforme está em Deuteronômio 28 e Levítico 26, se eles não consertassem suas veredas, se eles não se arrependessem dos seus pecados, Deus os tiraria da terra da promessa, Deus destruiria o santuário dele no meio do seu povo. Mas em relação àquele templo, nunca nenhum profeta declarou que ele haveria de cair. Meus irmãos, imaginem, Jerusalém era uma cidade populosa e rica. O templo de Jerusalém era uma das maiores construções do mundo antigo.
Os judeus gozavam de muitos privilégios do Império Romano, porque eram tidos como aliados dos romanos. Os judeus eram a única nação que podiam exercer livremente sua religião, sem serem submetidos à adoração do imperador e das divindades de Roma. Os judeus, eles também tinham a permissão de enviarem de qualquer parte do império seus dízimos para o templo. Eles gozavam de privilégios e de grande autonomia política e religiosa. Ninguém poderia imaginar que Jerusalém, que o templo, que Israel estavam ameaçados. Mas vejam, quando os discípulos, eles saem do templo, e Marcos e Lucas registram que eles se admiram das construções, eles chegam a dizer: veja, Senhor, que pedras, que edificações. Ao deixarem o templo, os discípulos observam a grandiosidade do monumento, da construção. Embora o segundo templo, que fora construído nos dias de Esdras, Neemias, de Ageu, de Zorobabel, de Josué, o sumo sacerdote, tenha sido um templo acanhado, devido aos pequenos recursos da nação, este templo, nos dias de Jesus, era um templo do mesmo porte, talvez até maior do que o templo de Salomão. Herodes, como nós lemos no capítulo 2 de João, gastou 46 anos para reformar o templo. 46 anos, meus irmãos. Uma despesa de construção que levou a nação a investir praticamente todos os seus recursos naquele lugar. Dizem os historiadores que Herodes manteve durante 46 anos, sempre trabalhando 10.000 operários. Imagine uma construção com 10.000 operários trabalhando 46 anos. Obviamente que essa mão de obra era trocada, porque não foi pouca gente que deve ter morrido ali, sendo esmagado por aquelas pedras enormes. Mas ele mantinha um corpo de 10.000 funcionários em anos e turnos sucessivos. Joséfo, o historiador da história dos Hebreus, nos falam que cada uma daquelas pedras que Herodes usou para edificar o templo tinham de comprimento 6,7 metros, 5,4 metros de altura e 3,6 metros de largura. Imaginem o tamanho, a grandiosidade e o peso de cada uma daquelas pedras. Além de ser um templo adornado de todos os tipos de tesouros, era de fato um templo esplendoroso. Mas não confundamos a admiração dos discípulos com algum tipo de espanto movido por beleza, por uma admiração meramente estética, por uma admiração pelo tamanho, pela grandiosidade daquelas construções. Não, meus irmãos. A perplexidade deles tinha razões teológicas. Por quê? Naquela semana, 1 ou 2 dias antes da morte de Cristo, Jesus tinha sido recebido como rei. O templo estava pronto. Portanto, o que falta para o reino ser inaugurado? A pergunta dos discípulos, sua perplexidade, a demonstração do templo quando Jesus retira-se dali, era devido à expectativa que eles nutriam em seu coração, que havia chegado o momento do Messias, que era Jesus, se manifestar e o reino de Israel ser novamente estabelecido na terra. Portanto, meus irmãos, eles tinham uma visão de que todo o cenário para o cumprimento das profecias de restauração do reino de Israel estava pronto, nada estava faltando. Eles tinham o Messias, eles tinham o templo, não faltava nada. Eles não entendiam as coisas sobre uma ótica espiritual, celestial. Eles não entenderam que a natureza do reino que Cristo veio inaugurar é um reino invisível aos olhos dos homens. Eles também não entenderam que a abrangência deste reino não se limitaria mais a uma nação, ao povo de Israel e à etnia dos judeus, mas que este reino seria um reino que alcançaria todos os povos e nações pelo Evangelho, atraindo estes povos a Cristo. Então Jesus, pela primeira vez, enuncia esta profecia. Foi o único que fez esta profecia. Nenhum dos profetas a fez. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Todo este templo, que demorou 46 anos para ser restaurado, que
foi gasto nele fortunas incalculáveis, homens e mais homens trabalharam nessa edificação. Estão vendo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Uma profecia única, precisa e indubitável. Esta é a profecia de Jesus. O templo será destruído. E o templo foi destruído. Nenhum profeta havia dito isso, mas Jesus declarou: o templo será destruído. Os judeus que hoje são amigos dos romanos, em uma geração se tornarão inimigos. Em uma geração eles entrarão em guerra. Em uma geração eles sofrerão uma grande tribulação que nunca jamais houve, nem haverá. Portanto, não haverá uma grande tribulação futura. E quem prega isso está contradizendo a palavra de Jesus em Mateus 24. Nunca houve, nem haverá tribulação como esta. Os judeus sofrerão uma grande tribulação que trará mortandade nunca vista na história de Israel. Eles serão expulsos da sua terra, sua cidade será arrasada, e sua casa, o templo, ficará vazia, e não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Esta é a profecia. Todo o sermão profético é o detalhamento desta profecia. É a explicação sucinta, pormenorizada, de cada parte de como esta profecia do versículo 2 haveria de se cumprir. Então nós chegamos à terceira verdade, de que os judeus, incluindo os discípulos, pois eram judeus, confundiam o reino de Israel com o reino de Deus. O reino de Israel, que era uma figura, um tipo, uma sombra do reino de Deus inaugurado por Cristo sob a nova aliança, os israelitas pensavam que era este reino que Deus novamente inauguraria. Infelizmente, muitos evangélicos pensam que Deus ainda tem Israel como seu povo. Israel não é o povo de Deus. Israel não é mais a nação escolhida de Deus. O povo de Deus, o sacerdócio real de Deus, a nação santa, escolhida por Deus, é a igreja. É isso que a Bíblia nos afirma. Israel é um povo debaixo de juízo, da maldição por ter negado a Cristo. Um povo que haverá de sofrer até o tempo em que Deus os restaure, até o dia, como disse Jesus no capítulo 23, até que eles aprendam a declarar que Jesus é o Messias, bendito o que vem em nome do Senhor. Até esse dia, tua casa ficará deserta, a glória de Deus nunca virá para vós. O templo nunca mais será restaurado, porque o novo templo é a igreja. Estas coisas fizeram, meus irmãos, uma confusão na mente dos discípulos. Eu imagino que podem estar fazendo na mente de alguns esta noite. Eles então, no Monte das Oliveiras, já distanciados do templo, mais tarde, eles surpresos com aquela declaração de Jesus, quando esperavam que a glória da segunda casa fosse derramada sobre aquele templo, mas Jesus disse que nada disso aconteceria, que a profecia não se interpretava a respeito daquele templo físico, daquela construção física, mas que o templo era ele mesmo, mas aquela casa seria destruída. Então eles perguntam 3 coisas para Jesus, e estas 3 coisas serão respondidas ao longo do sermão. Percebam, primeira pergunta, eles em particular pedem a Jesus: dize-nos quando sucederão estas coisas. Senhor, quando o templo será destruído? Jesus dá os sinais que anteciparão a guerra com os romanos e a destruição do templo. E ele diz: não passará uma geração sem que isto aconteça. E de fato não passou. O templo foi destruído no ano 70. E Jesus fez essa profecia por volta do ano 30. Uma geração, e tudo se cumpriu. A segunda pergunta: que sinal haverá da tua vinda? Essa segunda pergunta diz respeito à vinda de Cristo. Em que sentido? A segunda vinda? A vinda em glória? A impressão que nós temos que é esta, já que fala da vinda do Filho dos Homens nas nuvens, como uma profecia de Daniel no capítulo 7, se cumprindo naqueles dias. No entanto, Jesus fala que aquela vinda aconteceria ao final daquela geração. E a terceira pergunta: que sinal também haverá da consumação do século? Consumação do século como o fim do mundo?
o fim da existência deste mundo, a restauração de todas as coisas com a manifestação de Cristo nos últimos dias? Ou a consumação da era em que Deus se relacionava com os homens através de Israel, por meio do sacerdócio arônico e do templo? É mais fácil entendermos neste segundo sentido. Eles então confundiam a destruição do templo com a consumação do século e a vinda de Cristo finais. Com a vinda final de Cristo e a consumação de todas as eras humanas, para que Deus instaurasse o seu reino futuro e glorioso. Para eles, estes eventos estavam de tal maneira ligados que eles se sucederiam um após o outro. Eles demonstraram com isso, meus irmãos, que os seus pensamentos sobre a glória do reino de Deus estavam ligados ao reino de Israel. E foi a mesma expectativa que eles apresentaram no dia em que Jesus subiu aos céus. Vejam a pergunta que eles fazem a Jesus em Atos, no capítulo 1, no versículo 6, e a resposta de Jesus no versículo 7. Quando Jesus subiu aos céus, então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Ainda tinham visões voltadas para sombras, para a antiga aliança, para a antiga dispensação do reino de Deus e da aliança da graça que acabou na cruz. Na cruz, tudo aquilo que está relacionado ao Antigo Testamento cessou. Mas eles tinham uma expectativa de que Israel fosse restaurada como o reino de Deus na terra. Será este tempo, Senhor, em que restaures o reino a Israel? Jesus então respondeu: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas observem, meus irmãos, que Jesus haverá de ensinar que a destruição do templo, sua vinda e a consumação do século se dariam naquela geração. Naquela geração. Isso significa que Jesus estava falando não da sua segunda vinda em glória, e não do fim do mundo, mas de outras realidades, de outras coisas. O equívoco dos discípulos naquela época permanece sendo o grande equívoco da igreja e de grande parte da igreja evangélica hoje. Interpretar este sermão como se ele falasse dos últimos dias. Interpretar este sermão como se ele falasse da segunda vinda de Cristo e não sobre o final da era dos judeus, ou do tempo dos judeus. A destruição do templo marcaria a vinda do Messias em sua ira, para punir Israel por sua apostasia. Isto significaria a consumação de uma época, o tempo dos judeus, como fala Jesus em Lucas, no capítulo 21, no versículo 24, que os judeus e o templo seriam pisados até que se cumprisse o tempo dos gentios. Imagino, meus irmãos, que estas informações tenham dado o famoso nó górgio em sua cabeça. E você, que é crente de longa data, pode estar pensando: eu nunca ouvi estas coisas, eu nunca aprendi assim. Mas talvez, meu irmão e minha irmã, você nunca olhou para esse sermão com a devida atenção a este importante detalhe, que Jesus categoricamente declarou: estas coisas acontecerão nesta geração. Nas próximas semanas, nós devemos orar, pedindo a Deus que o Espírito Santo nos esclareça a verdade. Não é meu objetivo convencer ninguém, porque eu não sou o Espírito Santo, é Ele que convence da verdade. Mas é meu objetivo expor o texto com aquilo que está escrito, e não com aquilo que saiu no jornal, não com as notícias que vêm da China, da Rússia, de alguma fraternidade escondida, de algum reptiliano ou algum grupo globalista que queira dominar o mundo e que se encaixam com as profecias de Jesus. Isto não é boa exegese, isto não é boa pregação, isto não é um sermão bíblico, isso não passa de fábulas, de elucubrações, de devaneios. E, infelizmente, muitas das vezes a escatologia, a doutrina das últimas coisas, tem sido tratada na igreja como meros devaneios. Portanto, ore ao Senhor, detenha-se no texto, atente-se para o texto
e o Espírito Santo haverá de esclarecer toda a verdade que está revelada em sua palavra. Aplicando o que nós vimos esta noite, em primeiro lugar, a glória de Deus, ela habita em nós. Jesus saiu do templo de Jerusalém e ele o fez para inaugurar um novo templo, a sua casa, a morada de Cristo e do Pai pelo Espírito, que é a igreja. Jesus, ele é a presença de Deus em seu santuário terreno. Ele é o templo, cujo santuário de Israel não passava de uma mera figura, de um tipo, de uma profecia entre sombras. Jesus é a realidade, e nós crentes já experimentamos a habitação de Deus conosco em Cristo, Emanuel. Em segundo lugar, o templo de Herodes, de fato, foi uma construção monumental, mas não ficou pedra sobre pedra. Quem for visitar Jerusalém nos dias de hoje, verá um lugar desolado, judeus chorando e lamentando debaixo de um muro destruído, cuja uma mesquita islâmica foi construída acima dele. Mas este templo desolado, ou o templo monumental nos dias de Herodes, não podem ser comparados à igreja. Quantos crentes ficam maravilhados? Fui em Jerusalém, senti algo fantástico. Meus irmãos, isso é misticismo, isso é bobagem. Porque a habitação de Deus não é em Jerusalém, a habitação de Deus é na igreja. A habitação de Deus é com o seu povo. A morada de Deus, o Altíssimo, é com aqueles que o invocam e o adoram em espírito e em verdade. O templo de Salomão ou o templo de Herodes, comparados à igreja de Deus, não passam de simples casebres. Porque as pedras do santuário de Deus não são pedras monumentais esculpidas por homens, mas são pedras vivas, como diz o apóstolo Pedro, que são homens e mulheres resgatados pelo Evangelho para serem a imagem de Cristo e a habitação do Espírito Santo. Este é o santuário de Deus, do Altíssimo. E em terceiro e último lugar, desprezar a Jesus, como fizeram os judeus, produzirá ira e destruição. Quando Jesus abandona o santuário e vai para fora da cidade, o santuário se tornou uma casa vazia e deserta, pronta para ser destruída pelos seus inimigos. Não há outro meio ou caminho para que o pecador alcance o perdão de Deus, a não ser por Jesus. Ao desprezarem o Senhor, os judeus trouxeram a ira de Deus sobre sua nação. A medida de seus pecados foi derramada sobre eles, por não aceitarem o testemunho de Jesus, que dizia: eu sou, eu que falo contigo. Portanto, meu amado irmão, não despreze a graça oferecida em Cristo. Se você ainda não se decidiu pelo Evangelho, saiba que somente Jesus é Deus conosco. Somente por Ele temos acesso a Deus e ao seu perdão, à sua graça, ao seu amor. Somente por meio dele o pecador tem a salvação da ira vindoura. A ira que caiu sobre Israel é apenas uma pequena antecipação da ira que cairá sobre o mundo na vinda de Jesus. Portanto, creia em Jesus e se arrependa para ser salvo. Fiquemos de pé.